Neste vídeo vamos mostrar aqui uma das técnicas para conseguirmos colocar o nosso formulário de forma centralizada no nosso display ou no nosso screen. Para dar o exemplo dos cálculos que nós vamos ter que fazer, eu vou utilizar o próprio Visual Studio Code. Vamos imaginar que o nosso formulário vai ter exatamente esta dimensão que aqui está. Eu não sei qual será, mas será aproximadamente 600 por 400. Estamos a falar em pixels, obviamente. Nunca nos podemos esquecer que o sistema de coordenadas começa no canto superior esquerdo e vai aumentando até ao canto inferior direito. Ora, nós aqui vamos precisar de fazer cálculos para conseguirmos centrar e definir a posição do nosso formulário. O nosso formulário tem esta coordenada que aqui está, que é a sua coordenada inicial de posicionamento, e que nós vamos ter que calcular. Ora, como é que nós fazemos esse cálculo? De uma forma relativamente simples. Se nós soubermos qual é a largura do nosso display e dividirmos por 2 e subtrairmos a isso a largura do nosso formulário por 2, nós vamos ter então esta coordenada aqui. Se nós soubermos a altura, dividirmos por 2 e esta altura dividida por 2 e for subtraída ao primeiro valor, vamos ter esta coordenada aqui. Então nós vamos necessitar primeiro definir as dimensões, isto é, a largura e a altura do nosso formulário, e depois vamos ter que achar ou ver como encontrar as dimensões do nosso display, o mesmo será dizer a resolução do nosso computador. Bom, vamos então fazer isto aqui de forma organizada. Primeiro, as dimensões da janela, vamos lhe chamar assim. Vamos colocar largura é igual a 500, altura é igual a 300. Estas vão ser as dimensões da nossa janela. Sabemos também, eu esqueci-me de referir, que para definirmos o posicionamento e a largura do menu inicial, teremos que utilizar menu inicial.geometry. Vamos ver depois como é que vamos fazer isso sem grandes problemas. Então vamos colocar agora aqui a captação das dimensões do nosso display, isto é, a resolução do nosso sistema. Para podermos alcançar os valores da resolução do nosso sistema, podemos utilizar dois métodos do próprio menu inicial. Neste caso, ok, vamos atribuir a variáveis. Então vamos colocar largura screen é igual a menu inicial, e agora vou usar uma função que é o winfo width. Reparem, no entanto, o seguinte. Aqui neste caso é o screen width. Ora, eu tenho aqui screen width e tenho também uma outra função chamada screen width. A diferença entre as duas é que esta devolve em milímetros. Seja lá isso de que forma é feito, não interessa. Nós queremos é que seja devolvido em pixels e para isso então utilizamos esta. Então a largura do nosso screen vai ser este valor que vai ser devolvido por esta operação que aqui está. Ok? Então a altura, e não esquecer, obviamente que isto não é uma propriedade, mas sim uma função. A altura do screen vai ser igual a menu inicial .winfo screen height. Vamos verificar aqui com um print qual é a largura do screen e a altura do screen. Se nós colocarmos assim estes elementos e agora corrermos aqui o nosso script, nós vamos verificar que, independentemente daqui do nosso formulário já estar a ser apresentado sem ser com estas dimensões, está apenas a olhar para a criação disto que aqui está, nós temos aqui as dimensões 1280, que é a largura, 720, que é a altura. Então vamos avançar com o posicionamento. Então eu vou colocar aqui posição da janela. Como é que eu vou calcular a posição? Vou definir aqui a posição X, vai ser igual a qualquer coisa, e a posição Y vai ser igual a qualquer coisa. Ora, como é que a posição X do nosso formulário vai ser calculada? E relembro, a posição X é esta que aqui está e a posição Y também. Isto é, X é a distância que vai da esquerda para dentro, Y é a de cima para baixo. Então eu vou agora pegar na dimensão da largura total, vou dividir por 2. E depois vou pegar na largura total do meu formulário e vou também dividir por 2. A esta divisão por 2 vou subtrair esta divisão por 2. Então vamos aqui verificar como é que isto vai ficar.
nós vamos colocar aqui que posição x é igual a largura screen a dividir por 2 menos a largura a dividir por 2. Okay? Portanto, aqui vamos ter metade menos a metade do nosso formulário. Então temos já esta coordenada daqui. Para a posição y, temos a altura screen sobre 2, a dividir por 2, neste caso o sobre 2, menos a altura do próprio formulário sobre 2. Temos então aqui já a posição x e y e temos ali a largura e a altura. Podemos então agora definir a geometry. Então vamos colocar aqui menu inicial, ponto geometry. Vamos aqui colocar geometry. Por vezes o IntelliSense pode não funcionar de forma muito rápida. E o que nós vamos colocar aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma percentagem D, que tem a ver com, está relacionado com a expressão dígito. E eu sei que vou necessitar de 4 elementos, ok? Portanto, a largura do formulário, a altura do formulário, posição X, posição Y. Como é que estes elementos se organizam dentro de uma string? Este leva um vezes, este leva o mais e este leva também o sinal mais. Mesma coisa que nós estamos a colocar aqui os valores de forma explícita. Eu coloquei-os assim porquê? Porque agora vou passá-los aqui para a frente, colocando mais um sinal, e vou abrir e fechar aqui e vou definir cada um dos elementos que irá depois substituir cada uma destas componentes. Então eu vou colocar aqui a largura, a altura, posição X e a posição Y. E agora vamos verificar então, depois de todo este trabalho, se de facto temos o nosso formulário ao centro. E reparem, poderá parecer à primeira vista que o formulário não está exatamente ao centro. Ele está ligeiramente mais para baixo, até parece-nos que está bastante mais para baixo. Bom, eu vou explicar muito rapidamente o que é que se está a passar. Para isso, para vermos melhor, eu vou baixar aqui o nosso editor, o Visual Studio Code, e ainda assim vocês vão me dizer, não, mas tem aqui uma dimensão muito maior do que esta que aqui está. Vocês têm que esquecer aqui a nossa barra. Eu vou aqui fazer um aplicar e esconder a barra. Reparem como agora a diferença é menos substancial. Onde é que reside a diferença entre esta dimensão ser ligeiramente maior do que esta? Na dimensão que ali está do título. Okay? Se nós não tivéssemos título, e também existe a possibilidade de nós termos um formulário borderless, isto é, sem qualquer forma de contorno, nós iríamos ter isto colocado ao centro. Okay? De qualquer das formas, apesar desta ligeira diferença, melhor ter isto desta forma do que ter o nosso formulário a aparecer numa localização qualquer do nosso monitor. Aliás, é muito frequente que este tipo de técnica se use em várias linguagens de programação com um ambiente gráfico para, por exemplo, apresentar mensagens de erro, caixas de diálogo com mensagens de informação, etc. Eu pessoalmente penso que é uma excelente forma de nós conseguirmos colocar o nosso formulário sempre ali no centro, independentemente daquela função inicial em que ele nos permite colocar o formulário numa localização aleatória. Reparem, eu aqui, por mais que eu feche, eu vou ter sempre a mesma localização. E se eu quiser a qualquer altura aumentar a largura e a altura do meu formulário, vamos colocar aqui um 800 e aqui um 400, eu vou executar o meu script e os cálculos matemáticos vão sempre devolver então este posicionamento mais centralizado.